Vamos continuar o nosso estudo que a gente já tem aí sobre os nomes de Deus. Temos feito aí desde, acredito, o final de maio, não me lembro, mas nós estamos estudando sobre os nomes de Deus. Deus tem nome, ou tem nomes. Deus não é conhecido somente como Deus, mas em hebraico, a palavra do Antigo Testamento, que foi escrita, a Bíblia, Deus ele se apresentava com vários nomes. E esses nomes, eles apontavam para algumas qualidades de Deus, alguns adjetivos de Deus, de quem era Deus. Como a gente olha para um cachorro e fala assim, você é bonitinho, ou para alguém, e fala, olha como você é legal. Então são adjetivos isso. Mas no caso de Deus, Deus ele tem isso, mas é muito mais profundo, porque é o nome de alguém que não é igual a nós, de alguém muito superior a nós e de alguém que nos criou. Então esses são os nomes de Deus, a gente está tratando nessa série. Ao menos aí nós encontramos 14 nomes de Deus dentro da palavra dele. E hoje nós vamos estudar mais um. Nós falamos sobre Elohim, que mostra Deus como aquele que é soberano. Nós falamos sobre Jeová, que é aquele que fala sobre a existência de Deus, que Deus é o Deus eterno. Nós falamos também sobre El Shaddai. Lembra que a gente falou sobre El Shaddai? Então são nomes que nós temos dentro da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar mais um, começando lendo aqui em Gênesis 14, versículo 17 e versículo 18. Gênesis 14, 18 vai dizer o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E aqui, quando Melquisedeque fala bendito seja o Deus, aliás, Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, ele está chamando Deus aqui de El Elohim. El Elohim. É o nome que é usado aqui por Melquisedeque. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, pedimos a Tua direção para o estudo da Tua palavra. Possamos, Deus, realmente entender quem é El Elohim. Qual é este atributo que o Senhor carrega no seu nome? El Elohim. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos e pedimos a Tua direção. Amém. El Elohim aparece cerca de 40 vezes no Antigo Testamento. Então a Bíblia é dividida em 2 testamentos. O Antigo Testamento, escrito em hebraico, o Novo Testamento, escrito em grego. E El Elohim aparece somente no Antigo Testamento, cerca de 40 vezes no Antigo Testamento. E esta aqui é a primeira vez em que aparece o nome do nosso Deus, El Elohim, em Gênesis 14. É a primeira vez das 40 que aparecem nas Escrituras. E somente em 5 dos 39 livros do Antigo Testamento é que aparece este nome, El Elohim. É o livro de Gênesis, este livro que nós estamos lendo, o livro de Deuteronômio, o livro de Salmos, o livro de Isaías, o livro de Lamentações e o livro de Daniel. Temos aí 5 mais um livro, que seria o livro de Daniel. Mas que lá a palavra não é El Elohim, mas é uma palavra em aramaico, mas que é o mesmo significado. Então, o livro que mais aparece essa palavra Elohim, o nome de Deus chamado El Elohim, é o livro de Salmos. Cerca de 20 vezes aparece este livro, ou seja, metade das vezes em que aparece. Mas o que significa então El Elohim? Conheci o nome de Deus por Deus, mas o que é El Elohim? A palavra El Elohim é uma junção de duas pequenas palavras, El e Elohim. El é Deus. El é Deus. É o nome para Deus. Por exemplo, Gabriel. Aquele El é um nome hebraico, El quer dizer Deus. Joel, o El é Deus. Então nós entendemos muito bem isso. Mas o que seria Elohim? Elohim, ele deriva de um verbo lá no hebraico, chamado Alá.
não é o Alá do islamismo, mas é o Alá que significa um verbo de subir, levantar, erguer. Em outras palavras, Elohim, ele tem um significado de alguém que é alto, alguém que é ou mais alto, ou superior, ou acima, ou além, alguém que está exaltado, elevado, ou como a gente viu aqui no versículo, altíssimo. É isso que é Elohim. Então, traduzido aqui para a nossa Bíblia, né, do hebraico para a Bíblia aqui em português, nós temos que El Elohim significa Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Esta é a forma que nós vamos ver aqui dentro da Bíblia. Então, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, no Antigo Testamento, e encontrar Deus Altíssimo ou Altíssimo, vai ser El Elohim. Aquela expressão. A maioria, né? Só tem um caso que não vai ser, mas é um caso bem raro. Miqueias 6:6. Mas o que significa então El Elohim, Deus Altíssimo? Podemos dizer que aqui El Elohim se refere ao Deus que é maior do que tudo, que está acima de tudo, superior à sua criação, o Deus que se assenta acima de todos os outros, como um rei do universo. E não há outro que ocupe a mesma posição nesse Deus. O que nós conhecemos, irmãos? O que nós conhecemos? A gente não conhece nem o que tem debaixo do mar. A gente não consegue nem subir talvez 10 metros, que a gente já tem medo, né? De altura. A gente não conhece nem o universo, nem quantas estrelas tem o universo, nem o que tem debaixo do mar. Esse é o homem. Não somos nada. Não conhecemos nada. Nós somos limitados. Enquanto o homem corre de um lado para cá, para o outro, para poder buscar meios de poder chegar a Deus, né, ou chegar a como um Deus, a ser como um Deus, ter todo o poder, ter toda a ciência. O que a palavra de Deus nos mostra é que não somos assim, né? Somos limitados. Mas Deus, El Elohim, é o contrário. Ele é superior a tudo. Deus, ele está acima de tudo, de todos. Ele conhece o que tem no mais profundo do abismo do mar, como o que ele conhece, ele sabe o que tem no mais infinito da atmosfera, das estrelas, exatamente porque foi ele que fez, foi ele que criou, e não há outro igual. Ele é superior a tudo. Este nome, ele nos ensina que nada supera o nosso Deus. Ele é altíssimo, e por isso ele nos ensina humildade. Ele nos ensina que não somos nada. Ele nos ensina que precisamos, na verdade, nos humilhar diante dele. Precisamos nos colocar, ouvir ao que ele quer e atender a sua voz. Precisamos reconhecer que somos pequenos, precisamos sair da nossa posição de soberba e depositar toda a nossa confiança nele. É isso que nos resta. A gente viu aí nessa pandemia, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas perderam a sua vida? Quantas pessoas ficaram com sequelas? Milhares. Por causa de algo tão minúsculo, muito, muito pequeno do que nós, que atingiu, né, a saúde de todos. Não conseguimos controlar nenhum pequeno vírus. Estamos tentando ainda, aprendendo como é que faz isso. Mas Deus, ele controla o que é impossível. Deus, ele sabe, ele tem um propósito para isso tudo. Nós sabemos, já falamos reiteradamente sobre isso aqui, mas o que Deus, ele quer do homem é algo que é muito mais. É muito mais do que somente viver aqui. Ele quer que temamos a ele. Por isso que o nome dele é El Elohim. Eu sou um Deus superior a tudo. Ouça minha voz. Então esse atributo, El Elohim, é o atributo que fala sobre a exaltação de Deus. Que é reconhecer que alguém ocupa o alto, maior grau de posição dentre as coisas. Se tem algo que deve ser maior na minha e na sua vida,
é Deus. Deus é maior até mesmo do que eu mesmo, do que eu acho que eu sou. Da minha casa, da minha família, Deus é maior do que tudo. E aqui nós vemos 3 situações, né? A gente não vai ter como ver 40 vezes em que essa palavra aparece, mas apenas 3 situações em que a palavra de Deus, ela aponta, ela descreve sobre quem é El Elyon. E aqui é Gênesis 14. Gênesis 14, o que nós, se a gente lesse aqui todo o capítulo, eu sei que não vai dar para poder fazer isso, seria muito tempo, mas depois você pode ler em casa. Mas Gênesis 14, ele está falando sobre uma guerra que existia lá nas regiões lá do Oriente Médio, muito mais do que essas guerras que estão tendo hoje lá, muito antigamente, entre 9 reis, 4 reis de um lado, 5 reis de um outro lado. E esses 4 reis, eles saíram para guerrear contra 5 reis. E esses 4 reis, eles ganharam essa guerra, desses 5 reis. E levaram, né, algumas pessoas cativas. E dentre essas pessoas que foram levadas cativas, foi levado o sobrinho de Abraão, que é um personagem bíblico. E Abraão, quando soube que o seu sobrinho estava preso, estava capturado pelos exércitos dos inimigos, ele foi atrás dessas pessoas que prenderam, né, Ló e a sua família, e levaram todos os seus bens. E praticamente Abraão foi lá para resolver essa situação e pegar o povo, né, de volta, o seu sobrinho, a família e o pessoal todo. Então Abraão, ele desceu para aquela região com cerca de 318 homens, como você pode ler no versículo 14 de Gênesis 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em uma casa, e perseguiu até Dan, né, até uma região lá de Israel chamada Dan. E aí o que Abraão fez? Versículo 15 vai dizer: e repartiram-os contra eles de noite. Ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que é uma outra região lá, que fica à esquerda de Damasco. E versículo 16, trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. No versículo 17, após voltar Abraão a ferir a Quedorlaomer, que é um dos reis, e aos reis que estavam com eles, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ou seja, Abraão foi lá, olha só, ele guerreou contra 4 reis, e tirou o Ló que estava preso, né? E depois ele voltou ainda e se encontrou com o rei de Sodoma, que era um dos reis que foi destruído nessa guerra com seu exército. Ele tinha sobrevivido. Bem, aí aqui no versículo 17, Abraão ele chega como um herói. Ele chega como alguém que destruiu 4 exércitos com 318 homens. Né? Que maravilha, né? Imagine. Se nem 5 exércitos conseguiram derrubar esses 4 exércitos, como é que 318 pessoas poderiam destruir 4 exércitos dos reis? E aí Abraão, ele chegou como um herói. Imagine, uau, Abraão, você é o melhor agora. Você conseguiu trazer a paz. Mas aí aparece um outro personagem. Versículo 18 vai falar sobre Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque, ele aparece nessa história para trazer um testemunho acerca do que foi essa batalha. E Melquisedeque, no versículo 18, vai dizer que ele era rei de Salém. E ele vai fazer 2 coisas boas para Abraão aqui. A primeira é comida. Quem não quer, depois de ter um trabalho exaustivo, comer? Todo mundo, né? E quem não quer ser abençoado? Todo mundo. E Melquisedeque, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai trazer, conforme o versículo 18, pão e vinho para o sacerdote, aliás, para Abrão. Né? Ele é rei de Salém, ele não estava nessa batalha, mas de alguma maneira ele sabe. E ele vai e chega até Abrão e oferece pão e o vinho para que ele possa comer após esta batalha. Mas
Melquisedeque, ele não era só um rei, ele era também, como vai dizer o versículo 18, o sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon. Ele não era qualquer sacerdote. E por ser sacerdote do Deus Altíssimo, ele tinha autoridade para abençoar, para poder transmitir esta bênção para Abraão. E vai acontecer exatamente nos versos 19, em que ele vai dizer para Abraão, após Abraão ter saciado a sua fome, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, que possui os céus e a terra. E no versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aqui a gente entende algo interessante. Quem foi que destruiu aqueles 4 exércitos? Na verdade, não foi os 318 homens com Abraão. Na verdade, Deus tinha dado aqueles exércitos para ele. Abraão poderia sozinho destruir todos aqueles exércitos, porque Deus já tinha determinado que assim iria acontecer. Então, Melquisedeque, ele aparece aqui para que ele pudesse testificar de quem era Deus. Porque lembra, todos esses reis que estavam na guerra eram reis politeístas, eram reis que acreditavam em vários deuses. Mas note que quando esses 4 reis perdem a batalha, eles não só perdem a batalha, mas eles perdem o quê? A credibilidade com o Deus deles. Como é que eu tenho Deus e eu perco a guerra? Como é que eu tenho vários deuses e eu perco a guerra? Imagine o que eles passaram. E aí chega Abraão e vence tudo, e é a hora de mostrar quem estava por trás daquilo tudo, que era o Deus Altíssimo. Eles perderam a guerra para 5, mas os 5 caíram por causa de um homem e a sua fé. A fé em quem? No Deus Altíssimo. Por isso que Abraão ele teve vitória. A vitória dele foi porque ele confiava nesse Deus que é El Elyon. Ele não confiou na quantidade de pessoas. Ele não confiou na sua coragem, na sua bravura. E Melquisedeque, então, ele está aqui para ser usado por Deus para dar esse testemunho da glória de Deus. Porque El Elyon é o Deus de toda a glória. Ou seja, aquele testemunho serviria para confirmar que todas as divindades daqueles reis que falharam, porque haviam perdido a guerra, não se comparava com o Deus de Abraão, que tinha vencido a guerra. E aqui Abraão, ele percebe que Melquisedeque, ele crê no mesmo Deus que ele. Porque note que Abraão, no fim das contas, ele vai dizer para Melquisedeque, ele vai, ao ouvir isso, Abraão, ele vai ofertar a Deus. Aqui fala, e tudo lhe deu Abraão o dízimo. Que seria uma oferta de gratidão a Deus, pelo que ele tinha recebido naquela vitória. Note que Abraão, ele vai fazer isso porque ele reconhece quem era Deus. Irmãos, sabemos que nada vai acontecer com a gente sem um propósito. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Mas a questão não são as coisas. A questão não é o que vai acontecer comigo de algo bom ou de algo mal. Se realmente eu vou vencer aquela batalha ou se eu não vou vencer. O que Abraão estava preocupado e o que importava para ele era como ele ia testemunhar do seu Deus nas situações. Como ele iria testemunhar do seu Deus nas situações. Nós devemos mostrar que o nosso Deus, ele é digno de glória, independente do que nós estamos passando. Ele é o Deus de toda glória. Ele é o Deus de quando as situações estão caóticas nas nossas vidas. Ele é o Deus de quando as coisas estão bem, estão fluindo. Porque na verdade, o interesse de Deus não está nas situações, mas está em mim, está em você, está em nosso coração. Enquanto todo mundo estava vivendo para si, cheio de orgulho, como aqueles reis, Abraão estava dizendo, olha, eu só consegui fazer isso,
esse milagre, né, dos 318 homens contra esses exércitos, porque alguém estava do meu lado. E esse alguém era Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: tudo que nós façamos para a glória de Deus. Tudo. Comer, comer. Beber, beber. Estar em comunhão, estar em comunhão. No choro, na tristeza, sim, glorificar a Deus. Na alegria, da mesma maneira. El Elyon também é o Deus de todo agir. Abre lá em Salmo 57, versículo 2. Aqui nós vemos Abraão vencendo uma guerra. Mas nós vamos ver, né, e Melquisedeque ali junto. Salmo 57. Mas agora nós vamos ver um outro rei. O rei Davi, numa situação totalmente contrária. Né? Salmo 57, versículo 2, vai dizer o seguinte. Salmo 57, 2. Clamei ao Deus Altíssimo. E aqui a palavra Altíssimo é El Elyon. Ao Deus que por mim tudo executa. Note como é que Davi ele vai falar com Deus aqui. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Que frase bonita, né? Eu poderia até colocar no status do Facebook ou do WhatsApp. Mas a questão, irmãos, é que sabe quando é que Davi ele está falando isso aqui? Sabe em que contexto ele está falando isso daqui? Ele está falando num contexto em que ele estava sendo perseguido por soldados do rei Saul, que era o rei de Israel naquela época, para que ele pudesse ser morto. Eles estavam caçando, não era para prender, mas para matá-lo. E as circunstâncias que levam a crer que onde Davi estava era exatamente numa caverna. O versículo 1 do Salmo 57 vai dizer o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Note como é semelhante, é bem semelhante isso a uma caverna. Pois em ti a minha alma se refugia. O que é usado uma caverna? É usado para poder a pessoa se abrigar, se refugiar. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer mais um pouquinho ainda: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E aí ele poderia sair. Então, Davi está nessa situação. Ele está numa situação em que ele vai olhar para Deus, ele vai falar assim: olha, Senhor, eu sei que tu tudo executas. Então, mesmo sendo perseguido, e prestes, talvez, eu não sei quando vão chegar os soldados de Saul para poder me matar, mas eu sei que o Senhor vai fazer a tua vontade, mesmo que eu morra, mas a tua vontade vai ser feita. Então eu confio em ti. Esse é o coração de Davi. E o rei Saul, ele foi levantado por Deus, né? Mas era um rei que desobedeceu a Deus. Ele fez coisas abomináveis diante de Deus. Como, por exemplo, ele era um rei, ele não era um sacerdote, mas ele tomou a posição de um sacerdote para que ele pudesse oferecer a Deus sacrifícios. E isso era contrário, erradíssimo ao que Deus fala na sua palavra, né? Para o povo de Israel naquela época. E também Saul, ele não obedeceu a uma ordem de Deus de que ele tinha que destruir uma cidade inteira. Mas o que ele fez? Ele sim destruiu a cidade, mas ele levou todos os bens por cobiça. E Deus falou: não quero que você faça isso. Ele não destruiu os amalequitas que tinham sido um povo muito cruel para com o povo de Israel. E Deus tinha dado a ordem que executasse, limpasse aquela cidade toda. E eles não fizeram isso. Ele não fez isso. E por conta disso, Deus ficou irado, com a sua ira santa, com a sua ira justa, porque o seu servo não obedeceu a ele, e decidiu destituir Saul do seu reinado, e escolher um outro rei. E quem foi que ele escolheu? O rei Davi. E Saul, sabendo que Davi seria o escolhido para guiar o povo após ele, o que fez? Começou a tramar planos para matar Davi.
porque ele não queria perder o seu rei. E é exatamente neste ponto em que se encontra Davi. Davi que venceu o gigante, né, que a gente conhece a história, jogou a pedrinha lá, as pedrinhas, né, com a pedra na verdade, e atingiu aquele gigante. Foi uma grande vitória de Davi. Mas ali, claro, né, Deus estava por trás também de tudo aquilo. Mas a questão é que Davi estava nesta situação, numa caverna, preso, com medo talvez, abalado, mas ele estava confiante em Deus. Ele sabia que de alguma maneira ele iria sair daquela caverna. De alguma maneira Deus iria tirar ele em segurança daquele lugar. Mesmo perseguido, Davi não perdeu a sua confiança, mas ele sabia que no tempo determinado tudo aquilo iria passar. Por isso que você lê os versos o verso 3, o verso 2 e o verso 3 do Salmo 57. Ele diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo por mim executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, me cobre de vergonha os que me ferem. Cobre de vergonha os que me ferem. Ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Davi sabia que quem iria resgatar ele daquela caverna não era nenhum outro exército à sua volta, ou seus aliados, mas era o próprio Deus que iria tirar ele dali. Com a misericórdia dele. O que seria a misericórdia de Deus? A benevolência de Deus. De mesmo naquela caverna, Deus iria sustentar a vida dele, até o ponto de que ele iria sair daquilo ali. E da fidelidade, que é Deus agindo, cumprindo a sua palavra de que ele tinha dado a ordem que Davi seria rei. Então Davi seria rei. Davi confiou nisso. E por fim, nos versículos 4, Davi vai dizer como é que estava o coração dele, de uma forma poética. Ele vai falar: acha-se a minha alma entre leões. Imagine, você está entre leões. Mas claro, ele não estava entre leões, mas entre pessoas que queriam devorá-lo. Esse é o sentido. Ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, e espada afiada a sua língua. Pessoas que estavam perseguindo Davi. Mas aí, o que Davi fala no versículo 5? Ele se desespera? Ele vai chorar? Ele vai esbravejar? Ele vai se irritar? Ele vai se estressar? Ele vai explodir com tudo? O que Davi vai falar no versículo 5? Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Ou seja, El Elyon, que é Deus Altíssimo. E em toda a terra esplenda a tua glória. Davi vai falar: olha, independente do que eu estou nessa situação, de como eu estou nessa situação, mas eu vou glorificar a Deus, porque eu sei que é só uma situação, é só uma fase. Eu sei que logo vai passar. Eu sei que logo eu não vou estar aqui, porque eu confio que esse Deus, ele pode, o Deus que está acima dos céus, acima de tudo, pode remover Saul do meu caminho. E foi isso que aconteceu. A gente percebe que depois Saul ele vai tentar uma trégua com Davi, né? Davi ele também ganha mais aliados e ele consegue sair daquela caverna. E Saul depois é morto, não por Davi, mas ele é morto. E depois Davi vai reinar. Irmãos, aqui a gente aprende algo muito fantástico. Deus, ele quer fidelidade em toda e qualquer situação. Ele não quer fidelidade só quando as coisas estão bem. Ele quer fidelidade em todo o tempo. Ele quer que você tenha compromisso com ele em todo momento, em todo o tempo da sua vida. E Deus também, El Elyon, é o Deus de todo o temor. Vamos ver a história de outro rei. Daniel 4. Não vamos falar sobre Daniel, mas vamos falar sobre um personagem que está no capítulo 4 de Daniel. O rei, um outro rei, Nabucodonosor. E é interessante, né, que essa palavra El Elyon, ela está ligada exatamente a reis, né? Por que será? Porque os reis são mais altivos.
os reis são pessoas das mais orgulhosas. Quem está no poder são aquelas pessoas que mais se sentem que têm o domínio sobre todos, que está acima de todos. Geralmente não é isso? Os governantes, né? Os reis, a gente já ouviu toda a história que se achavam como Deus, porque geralmente essa é a tendência do homem. A nossa tendência é essa. A nossa tendência é achar que a gente consegue fazer tudo. A nossa tendência é achar que eu consigo, eu resolvo. A nossa tendência é dizer que, olha, eu sou quase um Deus. Eu sou o Deus de mim mesmo. E buscamos adoração para nós. E aqui, em Daniel 4, nós temos exatamente o contrário. Nós temos um rei de todo o império, de toda a Mesopotâmia. Talvez hoje você deve ter um mapa ali, mais ou menos desde a China um pouco, até Israel. Tudo era desse reino. Era o reino da Babilônia, né? Era uma extensão de terra muito grande. E aí nós vemos exatamente em Daniel 4, deixa eu abrir, Daniel 4, esse rei, no versículo 1 dizendo, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens e todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz lhes seja dada. Aqui Nabucodonosor vai dar um parecer sobre o que aconteceu, que a gente vai entender aqui com ele. No versículo 2 ele vai dizer o seguinte: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, El Elyon, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor falando isso. Sabe o que Nabucodonosor fez? Antes de ter falado isso aqui? Nabucodonosor, ele construiu uma estátua. O ego dele era tão grande que ele construiu uma estátua de 30 metros que representava ele e o império dele, de ouro puro, com 3 metros de largura. E ele ordenou que todo mundo do seu império que passasse por aquela estátua se ajoelhasse, se curvasse diante daquela estátua. E aí? Esse cara não tinha um ego grande? Esse cara não tinha um orgulho grande? Ele não se achava um Deus? Porque ele julgava exatamente isso: ninguém vai me tirar do trono. Eu sou o Deus disso aqui tudo. Eu sou o Deus desse império. Mas aqui, no versículo 4, no capítulo 4, versículos 1 e 2 e 3, que a gente acabou de ler, como é que Nabucodonosor vai se referir a Deus? Como aquele que é Altíssimo. Até então, Nabucodonosor odiava Deus. Até então, ele não queria saber nada de Deus. Ele não estava nem para Deus. Deus para ele era ele mesmo. A vontade dele, o interesse dele, o orgulho dele, o coração dele. Mas agora ele está falando: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas do Deus, o Altíssimo, que ele tem feito para comigo. E o que aconteceu? Eu vou resumir a história, a gente não vai ler todo o capítulo, mas Nabucodonosor, ele recebeu um sonho, né? Ele, naquela época, né, no tempo das visões, naquele tempo, ele recebeu uma visão de Deus, do qual essa visão era assim: era uma árvore que seria cortada ao meio e ficaria só a cepa da árvore, só a raiz da árvore. E aquela árvore seria fechada com um cinturão de ferro e de bronze, e aquela árvore, ela iria ficar ali na chuva, tomando vento, né? Os animais passariam por ela, ficariam ali, e isso seria por 7 anos, que essa cepa estaria ali. Então ele, atordoado, chama Daniel, e Daniel aparece para interpretar o sonho. E Daniel vai falar: olha, Nabucodonosor, Deus está me dizendo sobre o teu sonho isso, de que você é essa árvore, o seu reino é essa árvore, e o seu reino será cortado, você será cortado, e você vai ficar 7 anos como um animal, vivendo como um animal.
pastando como bois. Vai crescer pelos em você. Não pelos assim, normais, né, como os homens têm, né? Mas você vai ficar como um bicho. Você vai andar como um bicho. Você vai comer como um bicho. Vai nascer garras nas suas mãos. Você vai ficar como alguém que é irreconhecível para uma pessoa normal. Até que você aprenda quem é Elohim. Quem é Deus. E Nabucodonosor não deu muito crédito, né? Ficou assim, mas ele achou que aquilo não iria acontecer. E 12 meses se passaram e aconteceu. No versículo 33 de capítulo 4 de Daniel, se você chegar mais para frente, vai dizer o seguinte: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso entre os homens, e passou a comer erva como bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram cabelos como as penas de águia, imagine, e as unhas como as unhas de águia. E Nabucodonosor passou 7 anos pastando como boi. Você come capim? Ninguém come capim, né? A gente come talvez algo parecido com um capim assim, né? Que nem é parecido tanto às hortaliças, né? Mas Nabucodonosor comeu capim. E ele estava lá no meio dos animais, no meio do frio, porque era insuportável estar com ele. E esse rei passou isso tudo para que ele pudesse exatamente no versículo 34 dar esse testemunho. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse quem? O Altíssimo, El Elyon. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino de geração em geração. Em versículo 35, todos os moradores da terra são como ele reputados a nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? Esse é Deus. Diante de Deus, irmão, não somos nada. Diante de Deus não somos nada. Nem controle sobre a morte a gente tem. Nem controle sobre o que a gente vai comer, se a gente vai ter saúde para trabalhar amanhã, a gente tem. Mas Ele é o que está acima, é o que governa, é o que cuida de tudo isso. Até quando você está dormindo, você está fora de controle. Mas Deus, Ele nunca dorme. Está sempre ativo. E a gente não pode fazer nada contra esse Deus, porque Nabucodonosor ele queria dizer: eu posso ir contra ti, Deus. Mas Deus falou: você não pode. E aí ele vai terminar dizendo no versículo 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, né? Ou seja, as pessoas foram lá tirar ele daquela situação depois que ele voltou a si e voltou ao normal. E ele vai dizer: foi restabelecido no meu reino. E a mim se me ajudou extraordinária grandeza. Ajudou extraordinária grandeza. No versículo 37, olha o que ele vai fechar a declaração. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, né? E glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Deus faz isso. Deus, quando Ele chama uma pessoa, quando Ele quer salvar, Ele leva aquela pessoa ao ponto em que aquela pessoa não corra para nenhum outro lugar a não sair. A pessoa vai ficar que nem uma barata tonta, ali rodando, achando o meio, achando o caminho de achar a satisfação e o prazer da sua vida. Como Nabucodonosor, como um animal, né? Até o ponto em que não vai restar. E ela vai falar assim: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que a minha vida não tem sentido, não tem valor, se não estiver perto de Ti. Nada do que eu possua, nada do que eu tenho aqui
é maior ou significativo do que a ti. Foi exatamente isso que Nabucodonosor ele reconheceu. E ele passou a temer a Deus. Porque Deus é digno de todo temor. Para fechar, no Novo Testamento também vemos essa palavra Elion. Mas nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é Deus acima de tudo. É Deus Altíssimo. É Deus Supremo. Hebreus 1, versículo 1 a 3, vai nos mostrar a posição de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus? Aquele que veio a este mundo, foi enviado por Deus. E o que ele veio fazer? A gente vai entender um pouquinho. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele, que é o resplendor da sua glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Esse é Cristo. Cristo é El Elyon. Cristo ele veio à Terra, ele morreu naquela cruz, para nos trazer algo que nenhum outro poderia fazer por nós, e nem nós mesmos, para nos dar a salvação. A salvação dos nossos pecados. Todos nós aqui somos pecadores. Eu sou pecador. Em mim não habita nada de bom. Eu tenho todas as qualidades para fazer aquilo que é mal. Como homem pecador. Como homem que já mentiu, né? Como homem que já fez coisas erradas, coisas absurdas. Todos nós. Mas Cristo, para nos tirar desses pecados que nos levavam para a morte eterna, Ele nos trouxe a vida eterna. Quando Ele morre na cruz, Ele não morre em vão. Cristo não morreu naquela cruz em vão. Morreu. Mas Ele morreu para pagar. Ele, que é o soberano, Ele que é o El Elyon, Ele que é o Deus que não precisava fazer isso. Ele saiu da posição dele. E Filipenses 2, como o irmão leu anteriormente, vai dizer que ele se humilhou. E ele tomou a forma de servo, para que ele pudesse morrer, né, e a morte, e até morte de cruz. O pior sofrimento que alguém poderia ter. Porque a morte de cruz é uma morte por asfixia. Não é nem morte por dor. Morte por asfixia. Essa talvez seja uma das piores mortes. A morte por falta de ar. Cristo morreu assim, para que Ele pudesse dar vida a você, dar vida a mim. Ele que era o rei, Ele veio como pobre. Ele que era o poderoso de toda a terra, Ele veio como uma criança tão frágil e pequena. E Ele cresceu entre nós para ser o sacrifício perfeito, porque esse era o plano de Deus. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Cristo fez. Vamos só ler Filipenses 2 e vamos encerrar. Filipenses 2, versículos de 9 a 11. O que vai acontecer com Cristo um dia? Acho que essa promessa aqui em Filipenses 2 está nos dizendo. Filipenses 2, do 8 a 11. Aliás, do 9 a 11, perdão. O versículo 8 vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, como nós acabamos de falar. Mas, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Quando Cristo ele ressurge, né? ele é ressuscitado, ele vai até os céus. E Deus lhe dá um nome acima de todo nome. É Elion, né? Deus Altíssimo.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E no versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que vai acontecer com todos nós aqui. Um dia, se rejeitarmos a Cristo, ou se cremos nele como nosso Senhor e Salvador, não importa, todos nós vamos nos ajoelhar diante dele e confessar de que ele é o Senhor. Até aqueles que não creram nele, até aqueles que blasfemam dele, até aqueles que odeiam a ele, até aqueles que olham para tudo isso daqui e ignoram, mas todos comparecerão diante de Deus e vão se ajoelhar para que eles confessem quem é Cristo, o Senhor de tudo. Então, se o Senhor de tudo, ele fez isso pela minha, pela tua vida, ele se humilhou, morreu na cruz para poder nos dar a vida eterna, a pergunta que eu deixo para você é o seguinte: ele está acima de tudo na sua vida? Ele tem sido realmente o Deus da sua vida? Ou ele é só um Deus de vez em quando na sua vida? Ou ele é só um Deus quando as coisas apertam? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor é o Deus soberano. Nós agradecemos, Senhor, porque nós reconhecemos hoje que somos tão pequenos, tão incapazes, não temos poder em nós, nem de ao mesmo controlar nossa respiração, se não for o Senhor que nos deu. E nós te pedimos, Senhor, que essa visão do El Elohim, do Deus Altíssimo, do Deus que está acima de tudo, deste nome bendito, um dos teus nomes, possa estar presente em nosso coração, possa estar presente em nossa vida. Que possamos, Deus, olhar que o Senhor é El Elohim, Deus Todo-Poderoso, Deus que está acima de tudo, mas que o Senhor se fez em carne e veio como Filho, como Jesus Cristo, para pagar o preço de algo que não conseguiríamos, Senhor, que é os nossos pecados. E o Senhor morreu na cruz para nos dar vida eterna, para que um dia pudéssemos estar ao teu lado pela eternidade, desfrutando da tua glória, desfrutando de um céu maravilhoso que é incomparavelmente melhor do que tudo isso que nós estamos vendo. E realmente, Senhor, esse mundo não tem nada de bom ou de alegre. O Senhor que nos dá paz. Nós oramos a Ti, Deus, que essa visão esteja presente em nós. No nome de Cristo. Amém.